Agora vai ser gravado, né? E falar um pouquinho sobre a Sara. Sara Romo, ela é gaúcha de Porto Alegre. Ela é casada, tem 4 filhos. A formação acadêmica dela é Marechal em Ciências Políticas. Ela é a criadora do projeto Pelo Estudo e pela Fé, com 2 amigos, o Lucas e o Maxwell, né, Sara? Maxwell? Você pode falar um pouquinho mais de você? Oi, é um prazer estar aqui. A Isabel já somos antigas, né? Já nos conhecemos há bastante tempo. Ela participa do Clube do Livro. Prazer estar aqui. Eu não conhecia também o projeto de vocês. Para mim é novo. Na verdade, os meninos, né, que já participaram me contaram, mas conheci através deles e aí fui convidada para participar. Sou muito grata. Eu gosto muito de conversar sobre o Evangelho. Acho que tem duas coisas que eu gosto muito na minha vida, é falar de política e falar do Evangelho. Eu sei que são contrapontos, mas para mim são as coisas que eu gosto muito de conversar. E é isso, eu moro em Utah, eu moro nos Estados Unidos há 14 anos e tenho 4 filhos, como falou a Silvana, 3 meninas e um menino. E hoje tá um pouco meio com. Eu falei para a Su que tá um pouco meio. Tô meio com bastante coisa para fazer, porque a minha filha passou para as moças, né? Ela entrou nas moças hoje, né? E a gente teve bastante atividade na igreja. Minha igreja mudou para 1h30, então é 1h30 da tarde a minha reunião, então termina às 13h30, e aí, né, tem um monte de coisas outras para fazer. Hoje é dia de jejum também, eu ainda estou em jejum, ainda não comi, mas é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre o Evangelho. Sou muito grata pela oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já vai, começar a palestra. Você prefere que nós perguntamos para você durante a sua fala ou no final? Pode ser durante, eu gosto que interajam comigo, eu não gosto de ficar falando sozinha. Eu gosto que falem comigo. Eu Tá posso. bom, pode começar. Obrigada. Ok. Então, o assunto, né? Quando a Su me convidou para participar, fiquei pensando, né, qual assunto que seria bom para a gente conversar. E com o falecimento, né, eu não gosto de falar o falecimento, eu falo que os apóstolos passaram para o lado do véu, né? Ou nós também, quando a gente morre, né? A gente só passa para o outro lado do véu. Ah, do Other Holland, né? Me veio esse título, né, para a gente conversar, porque a gente recebe muitas perguntas, principalmente offline, né? As pessoas mandam para a gente como muda o presidente agora, quem vai ser o novo apóstolo, quem vai ser o novo presidente da igreja, como é que funciona? A gente não sabe muito, né? A gente não estuda isso nos domingos na aula da escola dominical sobre esses assuntos. Então é interessante a gente conversar isso extracurricular, né? Extra fora da igreja, conversar sobre esses assuntos diferentes. Então, os profetas, né, eles são chamados por Jesus Cristo, né, por Deus, para administrar a nossa igreja, assim como os apóstolos. Então, a nossa igreja, diferente de muitas, né, a gente tem o mesmo organização quando foi de Jesus Cristo. Então, era Jesus Cristo, o presidente da igreja, vamos dizer assim, né? E os apóstolos, 12 apóstolos que o ajudavam nessa missão de pregar o evangelho. E quando Joseph Smith, né, recebeu a revelação para restaurar o evangelho de Jesus Cristo, ele recebeu essa mesma revelação de organização, como era lá na época de Jesus Cristo, como deveria ser organizado a igreja. Então, a igreja foi organizada desde sua restauração, com um profeta e 12 apóstolos ajudando, né, na organização da igreja. Então, a gente fala, a diferença entre os apóstolos e o presidente, né, e seus conselheiros, é que todos são profetas reveladores, todos têm a chave, todos têm, né, o poder de revelação, falam com Deus, né, recebem a inspiração de Deus, mas o profeta, ele que tem as chaves
para a organização da igreja, né? Ele que é a autoridade maior, vamos dizer assim, como um presidente de um país, né? Ele que tem as chaves de toda a igreja, né? Ele tem as chaves do sacerdócio para administrar toda a igreja, principalmente na parte burocrática da igreja, né? Na parte, vamos dizer assim, de aulas, na parte de organização dos horários, né? Como antes de entrar o presidente Nelson, a gente tinha 3 horas de reunião, né? Agora a gente tem 2 horas de reunião. Isso foi através de revelação feita ao profeta, que foi mudado a organização da nossa igreja. Então, ao longo dos anos, né, os profetas, eles são, ao longo da história da humanidade, né, Deus chamou profetas para serem sua voz na terra. Então, muitas vezes as pessoas questionam a gente, mas não, quando morreu o último, né, apóstolo, acabou, nunca mais teve apóstolos na igreja, né? Por que que a de vocês tem? Quem determinou que a de vocês tem que ter um apóstolo, quem tem que ter um profeta? E a minha resposta sempre é a mesma, né? Deus determinou. Através de Joseph, Deus determinou que a organização da igreja fosse assim, né? Que a gente fosse uma organização mundial, que a gente fosse uma organização geral e que tivesse um cabeça, né? Que seria o profeta, assim como Jesus Cristo foi quando ele veio a essa terra. Então, como os tempos bíblicos, né? Então, como a gente vê nos tempos bíblicos, esses processos se dirigiam por Deus. Então, Deus sempre dirigiu a sua igreja, Deus sempre dirigiu e sempre chamou os profetas, desde a sua plenitude, né? Desde sempre. E quando foi tirado, né? A igreja foi tirada, a igreja da terra, não tinha mais profetas, né? Todos tinham morrido, os que tinham ficado com Jesus Cristo, não existia mais. Mas Deus nunca nos abandonou. Ele falou que ele ia continuar nos ajudando, ele falou que ia continuar nos guiando. E com a restauração do Evangelho, com a restauração de Joseph, isso voltou. Então, voltou a ter a organização, ele voltou a chamar profetas. Quando as pessoas questionam, né? Talvez questionem vocês, não sei, mas por que que nós temos profetas se só valem os profetas da Bíblia, né? E não valem os profetas atuais? Por que que Deus nos abandonou? A minha questão, a minha pergunta sempre é: por que que Deus nos abandonaria? Por que que Ele só daria profetas e apóstolos no passado para as outras pessoas e não para nós, né? Por que que isso aconteceria? Por que que Deus não gosta da gente, né? Não quer que a gente seja guiado, só a Bíblia basta? E a gente sabe que não é assim, né? Que Deus nunca nos abandonou. E por Ele nos amar tanto, Ele nos deu profetas e restaurou a igreja. Que a nossa igreja, a gente segue a Bíblia, vamos começar o Velho Testamento esse ano, mas a gente também tem novas revelações, né? Tem revelações modernas para os nossos tempos, né? Na pandemia, por exemplo, quando a gente começou a administrar o sacramento nas casas, né? Nas nossas casas, porque a gente não podia ir à igreja. Se a gente seguisse só a Bíblia, a gente não ia saber, né? A necessidade que nós estávamos tendo hoje, naquela época sobre isso. Então, com a revelação do profeta que Deus fez através do profeta, a gente conseguiu ter o sacramento dentro da nossa casa, mesmo a gente não podendo ir na igreja, né, por problemas de saúde. Então, Deus revela as coisas, continuamos seguindo a Bíblia, aquelas revelações são verdadeiras e a gente acredita e a gente segue, mas a gente sempre as revelações sempre são contínuas e novas, né? Para os nossos tempos. Eu sou muito grata que o Pai Celestial ele não nos abandonou, né? Continua nos colocando homens fiéis aqui para nos guiar. Alguém tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Não, tá tudo bem. Então, agora a gente passa para o que acontece quando um profeta morre, quando o apóstolo morre. Alguém podia me dizer o que acontece quando um profeta morre ou um apóstolo? É, Pessoal, quem dá mais? Ele vira um deus? o que acontece na nossa terra? Aqui, quando um profeta morre, um apóstolo, o que acontece aqui, na organização da Ah, igreja? Posso deve ter falar? um conselho. Pode falar, Cremilson. É um Charles, conselho, né? Um conselho entre os apóstolos.
Eu não consigo ver todo mundo que está falando, que está querendo falar, mas Alô? Ah, Alô, foi o pode. Clemilson que falou. Ok, Eu pode acho que isso é um falar. conselho entre os apóstolos, os 14 apóstolos. Então, os primeiros passos, como que ocorre quando um profeta morre, né? Então, a primeira presidência automaticamente ela se dissolve, então não existe mais um presidente e os seus conselheiros, né? Então, todos voltam para o coro e fica o coro dos 12 apóstolos, né? Na verdade, acaba virando o coro dos 14, né? Porque tem os outros dois, que são os conselheiros, que voltam para o coro. Então, todos voltam e não há mais um presidente. O presidente, aí, no segunda etapa, né? O mais antigo dos apóstolos, não antigo de idade, né? Não por a idade que ele tem, mas pela idade, pelo tempo que ele foi chamado. Então, é o mais antigo dentro do chamado de apóstolo. Ele vira o presidente do Quórum dos 12, que na verdade é o Quórum dos 14, né? E a partir daquele momento, eles começam a administrar a igreja todos em conjunto. Então, não há um presidente, né? As chaves ficam entre todos, né? Vira um conselho, como falou o Clemilson, vira um conselho, né? O Quórum dos 12, e todos administram a igreja junto. Então, os apóstolos, depois, né, quando a liderança, o apóstolo mais antigo, por chamado, né, por tempo de serviço como apóstolo, toma a liderança. Os apóstolos eles se reúnem para receber uma confirmação do Senhor de que os apóstolos para receber uma confirmação de quem será o novo profeta, né? De quem vai ser o novo profeta. Então, a gente sabe que existe uma tradição e que Deus determinou assim, para que sempre o último apóstolo que foi chamado, o mais antigo, desculpa, o mais antigo apóstolo que foi chamado, ele assuma como profeta, assim como é o Elder Oaks. O Elder Oaks, que é o nosso atual profeta, depois que o presidente Nelson morreu, passou do véu, né? Passou para o outro lado do véu. O Elder Oaks, como ele era o mais antigo no chamado, ele passou a ser profeta. Mas isso não é automático. Eles se reúnem, eles oram, eles pedem a Deus a confirmação de que esse apóstolo, né, vai ser o novo profeta de Deus, o novo profeta da igreja. Então, às vezes a gente pensa automático, né? Ah, eu sei quem é o último, então vai ser ele, né? Porque eu sei que foi o mais antigo, eu sei quem é o mais antigo na lista, então vai ser ele. Sempre é assim na tradição, mas mesmo assim eles oram e recebem, cada um dos 14 tem que receber a confirmação. Se um deles não receber, tem que continuar até receber a confirmação, até todos os 14 terem a confirmação de Deus de que aquele nome é o correto para ser o presidente da igreja. Então, o novo profeta busca a orientação, né, do Senhor sobre quem escolher depois disso, quando ele é escolhido como presidente. Ele busca a orientação de Deus para ver quem são os conselheiros dentre os apóstolos. Então, a gente também às vezes acha, vai continuar os mesmos conselheiros, né? Porque eles já estão lá, apesar que o Elder Aaron já está lá desde o presidente Hinckley. Eu acho que ele é o mais antigo conselheiro, né, desde a criação, desde a restauração da igreja. Ele está desde o presidente Hinckley. Então, ele é o mais antigo, mas eles oram, pedem confirmação. Então, se vocês lembram, quando foi o presidente Manson, era o Elder Uchtdorf, né, um dos conselheiros, junto com o Elder Aaron. E quando entrou o presidente Nelson, o Uchtdorf voltou para o quórum e ele chamou o presidente Oaks, né, que hoje era presidente, na época era apóstolo, como seu conselheiro. Então, não é uma coisa automática e nem é certa, né, de que os conselheiros ficam, né? Isso é Deus que determina e o profeta, né, ele ora e pede orientação para chamar os seus conselheiros. Então, hoje é o Aaron, né? O Aaron continua e é o presidente e o Elder Christopherson
que é o outro conselheiro do Elder Oak, do presidente Oaks. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Sara, tem uma pergunta aqui no chat que o Uhum. Luigi fez. Ele pergunta assim: dizem que os 15 nunca ficam juntos, é verdade? Eu também tinha, antes de eu morar aqui, antes de eu morar em Utah, também eu ouvi isso no Brasil, né? Porque sempre tem que ficar um para que a igreja não perca todos os líderes. Mas nas conferências gerais, todos estão dentro do centro de conferência. Então, não, a gente não é que nem o presidente dos Estados Unidos, né? Que é onde está o presidente, não está o vice, né? Para não ficar vago, né? A, o lugar, né? Não, todos os presidentes, todos os apóstolos, eles se reúnem todos juntos. Eles têm reuniões semanais, né? No templo, quer dizer, agora não é, antes era no templo de Salt Lake, né? Agora ele está em reforma, mas antes do templo de Salt Lake ser reformado, tem uma sala especial para todos os apóstolos, eles se reúnem todas as semanas lá. Hoje eles fazem no escritório, porque né, o templo está sendo reformado, mas quando voltar, quando ser rededicado o templo, vai continuar eles se reunindo dentro do templo, todos, eles não andam todos juntos porque são 15, né? 15 pessoas, né? Alguns bem mais idosos não andam todos juntos. Mas nas conferências gerais, eles sempre estão todos lá, não tem, pode contar, não está faltando nenhum. Todos estão sentados lá junto com a primeira presidência, fazendo todas as sessões da conferência. Há mais alguma pergunta? Cremilson, Pode falar. tá ouvindo? É, Aham. depois da morte do presidente Nelson, não é saiu conversa, mas a gente ouviu algumas coisas assim diferentes. Tipo, que já aconteceu de um presidente ser chamado fora dos 12 apóstolos e outro se é, já teve outros casos também de ser chamado o novo apóstolo sem ser do bispado presidente, sem ser do primeiro quórum. Nunca foi chamado nenhum presidente que não estivesse, que não fosse do Quórum dos 12 Apóstolos, e nem que fosse de vagância de mais de idade, né? Eu desconheço se que foi chamado, sempre pode, a regra não é que tenha que ser, né? A regra, vamos dizer assim, não é que tenha que ser, mas não aconteceu, né? Mas pode ser chamado, se Deus, para Deus pode tudo, né? Se Deus determinar que um bispo lá do Brasil seja o novo apóstolo, ele, ele vai ser, né? Porque Deus determinou. Mas normalmente não, mas essa não é a regra, né? Isso não é o que foi seguido e que não é que Deus é um homem, a gente fala, né? A casa de Deus é uma casa de ordem, né? Então ele raramente sai, né, do que ele determina que seja feito, né? A não ser que seja alguma coisa que por necessidade muito grande. Mais alguém? Aí no chat tá perguntando se. Não é bem uma pergunta, falando que cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem suas cuidas de setores. Até eu devia ter pego, até posso procurar. Cada um tem suas responsabilidades. Tipo, o presidente, o Elder Uchtdorf, ele cuida dos missionários, né? Ele cuida de todos os missionários no mundo. Ele que é o responsável por eles. Então, todas as coisas que acontecem, é o Elder Uchtdorf que vai ser o primeiro a ser contatado. Se tiver algum problema mais grave, né? Aí ele chama o quórum e fala para o presidente, e eles chamam todo o conselho para resolver se for uma coisa que ele não possa resolver ou que ele está em dúvida. Então, não existe uma lista, eu acho que a igreja, não sei se a igreja coloca uma lista de todos, quem cuida do quê. Eu sei que o presidente Uchtdorf, ele cuida dos missionários, de todo mundo, tanto dos sêniors como dos single, dos solteiros, né, de todos os missionários em geral, né, é ele que cuida. O presidente Holland, ele que cuidava da parte de ensino da igreja.
Antes dele falecer, ele sempre cuidou da parte dos livros, de como vai ser ensinado, de como deve ser ensinado, de como ele que cuidava de toda essa parte. A gente sabe que ele tinha, né? Ele tem ainda, né? Graduação nessa área de ensino, então ele que cuidava, sempre cuidou dessa parte de como ensinar melhor, de como mudar, né? De como nos adaptar, conseguir chegar ao evangelho de um modo mais simples, ou que todo mundo possa entender. Ele sempre gostou muito disso. Mais alguma pergunta? Alguém acho que falou se eles andam no avião todos juntos. Eles não viajam juntos porque eles não têm necessidade, né? Porque eles têm tanto trabalho, cada um tem que ir para lugares diferentes, né? Que eles não andam todos juntos, eles não vão tirar férias dos 14 juntos com as suas famílias, né? Indo para o Havaí ou coisa assim. Então, eles não andam todos juntos. Então, não posso dizer se eles podem andar todos juntos no avião. Mas eu acredito que né, eles não têm esse tempo para ficar andando todos, né, juntos. Eles se reúnem aqui, né, no escritório da igreja todos. Isso eles se reúnem todas as semanas, com as reuniões, né, com as coisas da igreja. Mais alguém? Isso, realmente, eles também vivem a lei da consagração, né? Essa é uma questão muito boa de te levantar. A gente acredita, né? A gente tem acha, isso é uma lenda urbana, né? De que eles consagram todo o seu dinheiro. O presidente Holland, há um ano atrás, ele teve uma entrevista, né, com jornalistas, e os jornalistas perguntaram sobre isso, né, sobre a consagração. E ele falou que nós, na verdade, quando ele falou aquilo, eu até fiquei, nossa, todo mundo da igreja, né, todos nós consagramos. Ele fala que ele falou assim, a gente consagra a coisa mais importante que a gente tem, que é o nosso tempo. E ele falou, eu consagro tudo que eu tenho, o meu tempo, 24 horas por dia a Deus, que é a coisa mais importante que eu tenho, que é meu, né, o tempo, porque o tempo eu posso trabalhar, ganhar dinheiro, o tempo eu posso estar me divertindo, o tempo eu posso, né, posso fazer muitas coisas com isso. E ele disse que se consagrava 24 horas na pregação do evangelho. Então, os apóstolos e o profeta, eles não vivem a lei da consagração de doar todo o seu dinheiro para a igreja. Deus não pede isso para eles, não pede para nós, não pede para eles, não pede para ninguém, né? Eles continuam com quase todos, né? Já são aposentados, então eles têm os seus rendimentos de aposentadoria, né? O presidente Nelson era um grande cirurgião cardíaco, né? O presidente Oaks, ele era da Suprema Corte de Utah. Ele só não foi para a Suprema Corte Nacional, né, dos Estados Unidos, porque ele foi chamado como apóstolo e ele preferiu ser apóstolo do que ser presidente, ser da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas ele foi da Suprema Corte, ele trabalhou como juiz auxiliar de juízes da Suprema Corte Nacional, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele era muito bem quisto na área dele, então ele tem a sua aposentadoria, né? Como outros, né? Outros que são o presidente, o Elder Bennett, ele era professor, né? O Eyring era professor. Todos tinham suas profissões antes de ser. Então, eles não consagram o seu dinheiro, eles consagram o seu tempo. Eles estão 24 horas à disposição da igreja. Se ligarem para eles às 3 da manhã, eles vão levantar e vão até, se precisar da urgência, eles vão até para resolver o que está acontecendo. Se for a uma, às duas, não interessa qual horário. Então, eles consagram o seu tempo, não o dinheiro, né? Quando eles falecem, o seu dinheiro, né, vão para a família, né, como herança, como nós, como todos nós. E quando o presidente Holland falou isso para mim, eu fiquei pensando, quando ele falou da consagração do tempo, eu fiquei pensando, nós também vivemos, né, a lei da consagração. Quantos nós estamos consagrando o nosso tempo aqui agora. Então, todos nós vivemos uma parte da lei da consagração, consagrando para a igreja, consagrando em aprender mais, em buscar mais conhecimento, consagrando o nosso tempo. Então, Deus não pede para que a gente consagre hoje nosso dinheiro, né? Consagre tudo para a igreja. Isso foi
lá no tempo de Joseph, ele não pede mais isso para a gente, mas ele pede outras coisas, né? Que a gente consagre nosso tempo no templo, que a gente consagre nosso tempo fazendo oração, lendo as escrituras, aceitando um chamado na igreja, e cumprindo. Espero ter respondido. Alguém voltou aqui. Na verdade, todos vão precisar viver essa lei no milênio, quando Cristo voltar. A gente é uma preparação, né? Aqui, se eu estou disposta a deixar as minhas coisas de lado para ajudar, para ir lá e dar uma aula na primária, né? Eu também Deus nos treina, né? Eu sempre falo que Deus, a gente está aqui para nos treinados, então Ele está nos treinando aqui. Se a gente, aos poucos, Ele não faz tudo de uma vez só, né? Não pede para a gente tudo de uma vez só. Ele vai nos treinando e a gente vai entendendo, vai criando a fé e o testemunho sobre aquelas coisas, e aí quando a gente chegar lá, no milênio, vai ser fácil para a gente. A gente não vai se importar, porque a gente já aprendeu, a gente já tem a fé, a gente já tem o testemunho de que aquilo é verdade, de que aquilo é o melhor para a gente. Então, lá no milênio a gente vai consagrar tudo, né? Mas agora a gente está aprendendo, né? E como a gente está aprendendo, ele não pede para a gente consagrar tudo, ele só pede para a gente consagrar o nosso tempo. Mais alguma pergunta? Então, o próximo tópico é como um apóstolo morre, como ele é chamado. E agora, né? O presidente Holland nos deixou semana passada. Eu fiquei muito triste. Eu amava muito o presidente Holland. Ele me ajudou muito nos discursos dele, em falando. Eu fico assim, por que quando eu estava no centro de conferência eu não fui lá tentar abraçar ele? Que pena que eu não tentei, né? Mas a gente tem o respeito, a gente não chega perto, né? A gente não quer assustar ninguém, né? Mas eu queria ter dado um abraço nele. Eu vi ele muitas vezes em centro de conferência. Quando ele cantou a última música, no último discurso, no discurso que ele deu, eu estava lá. A gente, assim, o silêncio foi assim, não ouvia nem as pessoas respirando dentro do centro de conferência quando ele deu o discurso dele, de todo mundo estava sentindo muito o espírito, não tinha como tu não olhar para ele e dizer, ele é um apóstolo de Deus. Deus fala através dele, não tinha como, não tem como tu negar isso, né? A gente vendo, e eu olho os discursos dele e penso, não tem só ele, né? Só olhando ele, vendo como ele fala, o amor que ele tinha por nós, né? O amor que ele pregava, o jeito que ele pregava, dava para ver que parecia que o Pai Celestial estava falando através dele, né? Da boca dele para nós. Então, o Elder Holland nos deixou, né? Passou para o outro lado do véu, foi viver com a sua esposa, que ele tanto amava, que ele tanto ama. E agora, né? O que vai acontecer? O ano passado a gente já teve um novo apóstolo, né? Porque o presidente Nelson nos deixou e já foi chamado um outro apóstolo, e agora vai ser chamado outro apóstolo. Então, como acontece quando o apóstolo morre, né? Então, quando um membro da primeira presidência ou do quórum dos 12 apóstolos falece, o profeta busca o Senhor em oração para saber quem o Senhor chama para servir. Então, é o profeta que pede, né, que ora para Deus, que pede esse auxílio para Deus, para determinar quem vai ser o novo apóstolo. O nome do apóstolo é apresentado na próxima conferência geral para o voto e apoio de todos os membros. Então, quando o profeta tem o nome, né, ele leva ao conselho, né, dos 14, né, dos 14, e também todos têm que aprovar. Todos perguntam a Deus, né? E esse nome tem que ser por unanimidade. Não pode ter nenhuma dúvida entre nenhum deles de que esse nome deve ser chamado. Então, muitas vezes a gente pensa, por que demora tanto, né? Porque quando foi o presidente Nelson, a gente teve né, a gente estava louco, o que vai ser? A gente já sabia, mas a gente queria o anúncio, né? A gente estava ali querendo o anúncio, e o anúncio não acontecia, porque a demora, né? Claro, porque também era conferência geral, né? Foi bem na época da conferência geral, mas a gente teve uma demora um pouquinho maior. A gente não sabe o porquê, os motivos, mas a gente sabe que tem que ser por unanimidade, que todos têm que apoiar.
tem que ser apoiado por todos, né? Não pode ter nenhuma dúvida, nenhum deles pode ter alguma dúvida de quem vai ser o novo apóstolo da igreja. Então, desde que a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias foi formalmente organizada em 6 de abril de 1830, houve 18 profetas, incluindo o profeta mais recente, né, que é o presidente Oaks. O primeiro profeta da igreja foi Joseph Smith, né? Ele foi chamado diretamente por Deus para a restauração da igreja de Jesus Cristo na Terra. Depois, quem é que foi o próximo? Vou ver quem está me ouvindo aqui. Quem é que foi o próximo? Depois que Joseph faleceu, né? Que mataram ele. Brigham Young. Brigham Young. Então, um pouco da história, né? Quando Joseph faleceu, né? Quando mataram Joseph e Arlen, o seu irmão, ficou aquela dúvida: e agora? O que vai acontecer? Né? Quem vai ser? Quem vai ser o profeta, né? Como que a gente vai se organizar? A igreja era nova, né? O Joseph ainda tinha muita coisa para ser revelada, né? Então, não tinha toda a organização como a gente tem hoje. Nós temos mais de 200 anos da revelação. Então, olha quantas coisas foram reveladas durante esses 200 anos. E então, na época, houve uma discussão, né? Não uma discussão, mas houve um questionamento: quem vai ser? E Deus revelou a Brigham Young que ele era o apóstolo mais velho, né? O chamado como mais velho na época. Então, ele assumiu a presidência da igreja e aí foi se reorganizado de novo com novos apóstolos, mais apóstolos, né? E os que já existiam. Então, depois disso, nós tivemos 18 profetas. Será que você sabe me dizer quem foram alguns dos profetas que vocês lembram? Ou quem foi o profeta que quando você se batizou na igreja, ou quando você nasceu na igreja, era? Você lembra quem era? Eu tenho a Você pode lista, começar. eu tenho a lista O aqui meu, dos 18. Quem o pode me meu, dizer sabe? O meu teve fala? uma história interessante. Era Ezra Taft Benson, aí ele morreu, aí veio Roland W. Hunter, aí ele morreu, aí até falei, nossa, que é isso? Não, Dois profetas. a senhora pulou alguém aí, a senhora pulou Ezra Taft Benson. Pessoal, eu gostaria de pedir encarecidamente que nós levantássemos a mãozinha só para manter a ordem. E aí eu fiquei meia confusa, né? Falei, o que aconteceu, né? Aí depois veio Gordon Ben Hinckley, e ficou um bom tempo. Uhum. Quem mais? Quer falar quando se batizou, quando entrou na igreja, quando nasceu, qual era o presidente? Tem o Raimundo, Godwin Hinckley, do, era o Gordon B. Hinckley. Eu não consigo subir a mão, mas Quem, na época que quem eu era a entrei Mariluz? era o Kimball. Eu tinha 6 anos e fui batizada com 8 anos, mas era o Kimball. A Ana Martins. Quando eu fui batizado, o presidente, o profeta era Gordon B. Hinckley. Uhum. Danilo. A minha é uma pergunta. Ok. Até, eu não sei se está na hora da pergunta, mas vamos lá. Até o presidente, se eu não estou enganado, até o presidente David McKay, alguns presidentes na primeira presidência chamavam uma espécie de assistente, e o próprio presidente David McKay chamou uma espécie de um terceiro conselheiro na primeira presidência. Tipo, quais que eram as funções desses assistentes na primeira presidência e desse terceiro conselheiro que foi chamado na primeira presidência? Puxa, uma boa pergunta. Eu não sei te dar a resposta, desculpa. Eu não. Eu imagino, posso imaginar que ele precisava de mais um auxílio, né? Mas é uma boa pergunta para mim estudar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sobre isso. Muito obrigada pela pergunta, Danila. Eu vou estudar sobre isso e posso te mandar no WhatsApp a resposta. Por favor, mas sempre não tem problema não. Às vezes a gente não sabe alguma coisa, a gente vai atrás. O importante é a gente ir atrás da resposta, mas muito obrigado. Exatamente.
E eu não Tem posso uma falar pergunta, o que eu não sei, né? tem uma pergunta no chat aqui. O profeta pediu para O- ler 30 minutos o livro de Mormon todo dia, minha época. Eu não consegui ver todo o chat. Pode tem ler para. aqui. Irmã Sara, qual é a diferença entre o chamado de um apóstolo e o chamado de um profeta? O Cláudio. A diferença é que o profeta ele tem as chaves do sacerdócio para a igreja, para administrá-la. A dos profetas, a dos apóstolos, eles não têm a chave para administrá-la. Como eu falei lá no começo, administrar ela, vamos dizer assim, burocraticamente, vamos dizer assim, né? A palavra final sempre é dele, né? Sobre a administração da igreja, sobre as coisas, tanto temporal como espiritual. Sempre a última palavra é a dele. Mas os apóstolos, eles são inspirados e eles são reveladores também, assim como o profeta. Na verdade, todos os apóstolos são profetas, videntes e reveladores. Se a gente pegar lá no site da igreja, né, quando fala a descrição dos apóstolos, todos são profetas, videntes e reveladores. Mas a diferença é que o profeta ele tem as chaves do sacerdócio para administrar toda a igreja, né? Então essa é a diferença entre eles. E quando volta, né, né, o profeta falece, acaba sendo administrado por todos juntos. A Lourdes falou Kimball. Então, vou falar a lista dos 18 profetas que já estiveram, né, nessa terra, nos ajudando nos tempos atuais, né? Não estamos falando dos profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento, nem do livro de Mórmon, né? A gente está falando dos profetas depois da restauração. Então, depois da restauração, o primeiro profeta foi Joseph Smith, de 1830 a 1844. Depois foi Brigham Young, de 1847 a 1877. Depois foi John Taylor, de 1880 a 1887. Depois foi o presidente Wilford Woodruff, de 1889 a 1898. Depois foi Lorenzo Snow, o quinto, de 1898 a 1901. O Joseph F. Smith, de 1901 a 1918. O Heber F. J. Grant, de 1818 a 1945. O George Albert Smith, de 1945 a 1951. O David O. McKay, de 1951 a 1970. O Joseph Field Smith, de 1970 a 1972. O Harold B. Lee. O Harold B. Lee foi o profeta mais que teve a sua administração, né, seu chamado mais curto. Ele teve de 1972 a 1973. Então, quando ele foi chamado, ele já estava com problemas de saúde, né? E ele ficou um ano como profeta da igreja. Depois foi chamado o presidente Spencer W. Kimball, de 1973 a 1985. O presidente Kimball foi um profeta, muitas pessoas gostavam, né? Ele escreveu muitos livros. Às vezes ele era bem duro com a gente, mas ele era um profeta que ficou bem conhecido, né? Ele abriu a igreja para o mundo, o profeta Kimball, né? Ele começou a abrir a igreja mais a entrar mais nos outros países, né? E a avançar mais no mundo inteiro. Depois foi o presidente Hunter, o presidente Hunter também ficou um ano. Foi o presidente Harold B. Lee e o presidente Hunter. O presidente Hunter ficou de 1994 a 1995. Então, às vezes as pessoas nem lembram, né? Porque ele ficou tão short, foi tão curto o tempo dele, mas ele serviu também um ano. Então, tivemos nesses 18 profetas, 2 que só serviram por um ano como profetas da igreja. Depois foi o Gordon B. Hinckley, né? Que foi chamado de 1995 a 2008. Então, o presidente Hinckley visitou o Brasil, acho que por mais de 2 vezes ele foi ao Brasil.
eu cantei para ele quando eu era adolescente. Eles fizeram uma reunião, né, geral entre as estacas lá em Porto Alegre, na minha cidade, e os jovens podiam participar do coral. Tinha 12 anos, já podia participar do coral. E eu participei e eu nunca vou esquecer que ele falou que ele ia cumprimentar todo mundo que estava no coral. Ele ia apertar a mão de todo mundo e ele apertou a minha mão, apertou a mão de todo mundo. Tinha muitas pessoas, mas ele falou que ele fazia questão, mesmo ele já, né, não sendo tão novinho, ele ficou lá apertando a mão de todo mundo. E eu fui uma que apertei a mão dele. Fiquei muito. Acho que aquilo fortaleceu mais o meu testemunho de ver, né, um profeta face a face, né, na minha frente, assim, um senhor. Ele era da minha altura, quer dizer, na minha altura de hoje, né? Na época não era, mas ele não era um homem muito alto, né? Mas a gente conseguia ver o espírito dele, assim. Ele tinha uma luz que eu nunca tinha visto, assim, em outra pessoa. Depois teve o presidente Thomas S. Monson, né? Ele ficou por 10 anos, de 2008 a 2018. Também foi um profeta que abriu muito, né, a igreja, fortaleceu muito a igreja mundialmente. Aí nós tivemos nosso amado presidente Nelson, de 2018 a 2025, nosso médico, né, que não curava só a pessoa, nosso corpo, mas curava a nossa alma, né? A gente fala, ele era um médico, ele era realmente um perfeito médico, né? Um médico completo, vamos dizer assim, né? Ele conseguia curar as pessoas, né? Para quem não conhece um pouco da história do presidente Nelson, ele foi um grande cirurgião, cirurgião cardíaco aqui. Ele fez a primeira cirurgia de peito aberto, né? Ele fez a cirurgia do Kimball, que fez com que o Kimball já era profeta e fez com que ele tivesse uma sobrevida, né? Um pouco mais de vida. E ele não era só reconhecido pela igreja, ele era reconhecido pelos Estados Unidos inteiro como um profeta, como uma pessoa muito amável e um ótimo cirurgião. Então, ele deixou de fazer as cirurgias para virar apóstolo. Então, às vezes as pessoas se falam para vocês, né? Ah, mas os profetas, os apóstolos vivem na riqueza, eles têm muito dinheiro, ou ganham muito dinheiro da igreja. Na verdade, talvez a pergunta que me fizeram na lei da consagração é aí que eles foram testados. Porque o presidente Nelson ele podia ser muito rico, milionário, bilionário, talvez, porque ele fazia uma coisa e ele era tão especialista em algo que a gente é capaz de dar todo o nosso dinheiro, nossa casa, para a gente viver, né? Ele consertava ele fazia as pessoas sobreviverem através das cirurgias do coração. Então ele abriu mão, né, da sua continuidade diante como cirurgião cardíaco. Ele podia dar aula no mundo inteiro, né, como cirurgião, ganhando milhões, dando palestra, ganhando muito dinheiro só em palestras, mas ele preferiu servir a Deus. Ele preferiu consagrar o seu tempo, né, consagrar sua vida a Deus. Então ele viveu a lei da consagração, né, nesse sentido. E agora, né, nosso profeta atual, o Elder Oaks, que foi chamado, né, em 2025, e também outro que abriu mão da sua profissão, abriu mão de ser da Suprema Corte dos Estados Unidos para virar para ser apóstolo, né? E hoje é uma profeta. Então, eles mesmo com a idade super avançada, né? O Elder Oaks e o Elder High, eles continuam servindo, né? A gente vê eles lá sentado. Eu vi a última conferência que o presidente Nelson estava e a minha filha de 8 anos tinha recém feito a 8 anos e a gente levou ela para ir a primeira vez no centro de conferência, que só pode com 8 anos lá. E a gente achou, o presidente Nelson não vai vir, ele não veio né, todas as outras sessões, e a gente tinha convite para a última sessão. Ele não veio, né, não vai vir. E quando o presidente Nelson entrou, né, na cadeira de roda, minhas filhas gritaram, o presidente Nelson. E todo mundo ficou muito feliz de ter visto ele, e a gente olhava e ele dizia assim, nossa, eu tive que andar
30 minutos de carro, achar estacionamento, e a gente reclamando, tem que caminhar 3 blocos, 4 quadras até chegar ao centro de conferência. A gente fica, tem que fazer isso e tal. A gente reclama, e eu tenho 1/3 da idade do presidente Nelson, né? E eu olhando ele, a felicidade dele, ele entrando, todo mundo, né, honrando ele. E mesmo com 100 anos, ele lá, servindo a Deus, de novo, consagrando a Deus tudo que ele tinha, né, que é a sua vida. Ele estava consagrando toda a sua vida lá. Ele ficou todo o tempo lá. Quando a gente cantou o hino, ele ficou de pé sozinho. Ele não, né, não pediu ajuda. Ele tem os seguranças que, né, a gente vê agora o Other Oaks, né, sendo apoiado para nos equilibrar. E ele ficou o tempo todo cantando junto com a congregação o, o hino, né? E a gente eu tive o privilégio, minhas filhas, né, minhas 3 filhas que têm idade, tiveram o privilégio de poder vê-lo. E isso eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, né, de algum dia estar perto de um apóstolo. Eu fico muito, muito feliz que agora eles vão visitar mais lugares, porque o nosso testemunho só fortalece. A gente não tem como a gente negar que eles são chamados por Deus. É difícil a gente negar isso, porque a gente consegue enxergar neles isso. Eles não precisam nem falar nada, mas a gente consegue enxergar neles, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então agora a gente vai para conhecer um pouco dos apóstolos, eu vou passar um pouco, né? Vou falar quem são os 12, eu acho que no final agora, quem são os 12 apóstolos, né? Na verdade, são os 14. Na verdade, agora são 13, né? Porque o Elder Holland nos deixou e ainda não foi chamado o novo apóstolo, ele vai ser provavelmente chamado na conferência de abril. Então, a bibliografia. Vocês sabem quem é o novo presidente do Quórum? Quem é o mais velho agora? Uchtdorf, Elder presidente Uchtdorf. Senioridade? É o Presidente Harry. de. Presidente Harry. O presidente, ele é o mais velho, mas o presidente do Quórum, como presidente Ari é conselheiro, né? Depois do presidente Ari, o segundo é o presidente Uchtdorf. Então, o presidente Uchtdorf, ele foi chamado como segundo conselheiro da presidência na Igreja dos Santos Últimos Dias, dia 3 de fevereiro de 2008. Então, ele serviu como conselheiro, né, do presidente Mansa, e ele serviu desse cargo até janeiro de 2018. Ele foi apoiado como membro do Quórum dos Apóstolos no dia 2 de outubro de 2004. Ele serve como autoridade geral desde abril de 1994. Então, ele foi chamado como 70 em 1994. E ele foi chamado como apóstolo 10 anos depois, né? 10 anos depois, em 2004. Então, hoje, vamos dizer assim, né? A gente não quer que isso aconteça, tá, gente? Mas se o presidente Oaks faleceu, o presidente Ari faleceu, o nosso próximo profeta é o Elder Uchtdorf, um alemão, né? A gente sabe que ele é um alemão, ele era piloto de avião, então sempre os discursos dele fala sobre aviação, né? A gente sempre ouve sobre isso, ele gosta muito, ele tem uma paixão, né, sobre aviação, e ele viveu, eu gosto muito dos discursos dele. O meu primeiro discurso, quando eu cheguei em Utah, ele falou sobre uma flor que dizia "Não esqueça de mim", que é o nome da flor, e eu nunca vou esquecer esse discurso. E eu vi ele, né, dando discurso na minha frente, assim, e eu nunca esqueço e eu gosto muito do discurso dele. O segundo, vocês sabem quem é o segundo? Quem é o segundo mais velho? É o Airin, o Uchtdorf, e quem é o terceiro, na verdade? Berdina. O Berner. Bednar. Isso, eu gosto muito da Berner. Para mim, ele foi chamado, ele é o Dalam apóstolo. Bednar. Bednar, yeah. Ele foi chamado quando ele tinha 50 anos. Ele é o apóstolo mais novo a ser chamado como apóstolo da Igreja de Jesus Cristo.
Então a gente, para mim, quando ele era tão novinho, eu falava assim, nossa, como ele é novinho, como que ele era apóstolo? Porque para mim, apóstolo sempre parecia pessoas mais velhas, de cabelo branco, né, de rugas. E ele era tão novinho, na verdade, para mim, ele ainda parece novo, apesar de ele já ter mais de 70 anos, né? Mas ele ainda parece novo para mim. Então ele foi chamado logo junto com o presidente Uchtdorf. Ele foi chamado dia. Não foi junto, né? O presidente Uchtdorf foi chamado dia 2 de outubro, ele foi chamado dia 7 de outubro de 2004. Então, eles têm 5 dias de diferença, né? De chamado. Depois veio o Elder Cook. Depois veio o Elder Cook. Você sabe, o Elder Cook foi o Elder que. Não sei se vocês viram a cerimônia, né? Do presidente Holland, do enterro. O presidente Cook foi o que falou. Ele tem cabelo, ele é careca e ele foi companheiro do presidente Holland quando eles serviram missão na Inglaterra. Então, eles se conhecem desde a missão. Então, o presidente Cook e o presidente Holland, né? Imagina quando eles tinham 20 anos, nunca imaginaram que eles iam depois servir juntos como apóstolo de Deus, né? Eles eram apenas dois meninos que estavam indo para a Inglaterra pregar sobre o evangelho. Depois veio o Elder Anderson, ele foi chamado no dia 4 de abril de 2004. O Elder Anderson vai muito no Brasil, eu acho. Ele é um dos que cuida do Brasil, né? Ele dedicou já tempos no Brasil. Ele fala português, ele sabe português, espanhol, mas ele tem vergonha de falar. Mas ele entende. Então, ele sabe português, ele fala português. Depois vem o Elder Husband, que ele foi chamado dia 3 de outubro de 2015. 3 de outubro de 2005, como apóstolo, e também teve no Brasil, acho que há uns 2 anos atrás, ele esteve no Brasil, o Elder Husband, e depois vem o Elder Stevenson, ele foi chamado dia 3 de outubro de 2015. Então, olha, né, teve um bom tempo, né? Também eles vivem por muito tempo, né? Vivem por mais de 90 anos, então teve um bom tempo até ser chamado próximo. Depois veio o Elder Hanlon, que foi chamado dia 3 de outubro de 2015. Depois vem o Elder Gong, ele teve aí quando teve a tragédia lá na minha terra, né? Lá no Rio Grande do Sul, ele foi lá, visitou. Ele é descendente da Coreia do Sul, né? Mas ele é americano, mas ele tem traços orientais, né? Porque ele é descendente. Depois veio o nosso profeta, né? O nosso profeta. Pode ser, quem sabe, eu estou prevendo. O nosso apóstolo, o apóstolo Soares. Ele foi chamado dia 31 de março de 2018. Alguém aqui que está nos vendo conhece o presidente Soares? Já viu o presidente Soares ao vivo? O presidente, não, o apóstolo Soares, o Helder? Sim, eu Eu vi sim. muito ele. Sim, Perdão, pode falar, irmão. Pode falar, irmã, pode falar. Sim, eu vi na dedicação do tempo. eu Falar. conheço o presidente Soares, que ele trabalhava aqui na associação junto com meu pai, então eu sempre ia lá, às vezes no trabalho do meu pai, e via o presidente Soares por lá. Na minha época de missão, ele era dos 70, então estava sempre no CTM, sempre na missão, direto, correndo. Quando chegava apóstolos, ele que recebia os apóstolos. Isso foi em 2004, 2006. Então, sempre ele estava no CTM lá ajudando a gente e na missão também aparecia sempre. Mas alguém Não. conhece ele? Ele, como apóstolo, ele estava lá em São Paulo e nós encontramos ele num restaurante e depois ele foi lá visitar o templo. Então, nós tiramos foto com ele. Foi muito, muito, muito bom. Peguei, foi muito, muito bom. Amei. E Pra só um quem- detalhe, irmãzinha, ele é co-cunhado do presidente Costa, né? A irmã, a esposa do presidente Soares é a irmã da Margarete presidente. Costa. Aham, Isso. então o presidente Costa era meu bispo, então às vezes eles frequentavam lá a ala que eu frequentava, a ala Jardim Celeste, Estaca Tabuão. A gente Era muito fala que
A gente fala que na igreja acaba todo mundo virando parente, né? O nosso primo casa com o primo do outro, que casa com o outro, que casa. E aí acaba juntando todas as famílias, né? Todo mundo vira todo mundo parente, né? Todo mundo bem mais próximo. Aí, irmã, Depois vem o. recentemente Oi. ele teve aqui em Portugal também e participou de um serão para os jovens adultos solteiros. E aí ele fez Ah, questão de falar com todo mundo também que estava no local. Ele mandou ah, fazer uma fila, ele ficou falando com um por um. que eu não conhecia o presidente Ulisses, né? O Soares, porque eu sou de Porto Alegre, então o pessoal de São Paulo conhece mais ele, né? Mas eu tive a oportunidade de ver ele, de estar perto, né? Próximo dele. Eu fui numa ala em português que tem aqui em Utah e eu não sabia que ele estava. E quando eu cheguei, eu olhei lá em cima e falei pro meu marido: aquilo lá não é o Elder Soares? Meu marido, aí ele discursou no final, né? Ele foi de surpresa na aula e depois ele assistiu normalmente a escola dominical com a gente. Ele e sua esposa assistiram, até a professora disse que estava bem nervosa e ele falou: eu sou só um membro da igreja como todos vocês. Não se preocupe, né? Dê sua aula, eu só sou um membro da igreja como todos. E foi bem especial, né? Minhas filhas, você é um apóstolo, meus filhos, né? Não tinham, ele estava no mesmo do nosso lado, né? Literalmente do nosso lado. Mas também não tem como negar que ele é um homem chamado por Deus. Depois, tem dois últimos, né? Foi chamado Patrick Caron, que ele foi chamado dia 7 de dezembro de 2023. Então, ele é inglês, né? A gente vê que ele tem o sotaque diferente, ele é da Inglaterra. Ele é um apóstolo convertido. Então, uma das coisas que a gente, talvez as pessoas também tenham essa questão só pode ser quem nasceu na igreja, tem que ser de família da igreja, né? De família desde que nasceu para ser apóstolo, para ter um cargo, né? Vamos dizer assim, que a gente acha que talvez seja melhor ou não, né? Que tenha mais status, vamos dizer assim. A prova, né, do Elder Keeron é que não, né? Ele foi convertido quando ele era adolescente. Ele não nasceu na igreja, ele não é de família de pioneiros. Ele foi convertido e hoje ele converte a gente, né? Hoje ele nos ajuda. Então, Deus não tem as suas preferências e Deus não faz, não diz, você nasceu na igreja, você é melhor do que você que não nasceu. Você que é conversa é pior, né? Ou você que foi conversa quando criança é melhor que quem foi conversa quando tem 50 anos. Todos somos filhos de Deus, né? E não importa quanto tempo a gente tem de igreja, né? Se Deus chama, se Deus quer, a gente só tem que obedecer e aceitar, né? Não importa, a gente, quando vai aceitar um cargo na igreja, diz, mas eu só tenho um ano de igreja, eu não sei, né? Eu sou nova, não sei nada. Mas Deus nos chamou e Deus vai nos prover, né? Para que a gente faça o nosso chamado tão bom quanto a gente, né, pode fazer, né? Que a gente se esforce para isso. Então, o Elder Keeron também, ele é uma prova do que, né, de que qualquer um, né, Deus chama qualquer pessoa, não importa o tempo. Não nos vangloriamos com quanto tempo de igreja a gente é, né? Importa é o nosso testemunho, a nossa fé e como a gente segue a Deus. E o último que foi chamado há pouco tempo, né, que foi o Ada Lepre, é Lepre, o nome dele, ele não está na minha lista. É o de... Alguém sabe me dizer? Eu não está na minha lista, que não entrou na minha lista. Cadê o Elder? É Causué, eu acho que se fala assim, o nome dele. Causué, que é o último apóstolo que foi chamado pela igreja, ele foi chamado em novembro, né? Ele foi chamado em 2025, ano passado, dia 7 de novembro de 2025. Isso. Uhum. E ele é francês, então também a gente pensa, só é chamado quem é americano. Só os americanos são chamados, né? Os últimos três apóstolos que foram chamados, um é brasileiro, o outro é inglês, né, da Inglaterra, e esse é francês. Então,
Deus chama aonde não interessa a nacionalidade dele, não interessa onde ele nasceu, não interessa em que lugar ele vai, né, ele está. Se Deus acha que é ele que vai ajudar, né, no reino, Deus vai ajudar, vai chamar. Então, não acredite, né, quando as pessoas falam, essa igreja é de americano, só os americanos são escolhidos, né? Os últimos 3 apóstolos é a prova de que isso não é verdade, né? De que Deus, Deus não olha a nacionalidade, não olha a cor, não olha se é alto, baixo, se é magro, gordo, se tem olho azul, olho castanho. Deus não olha nada disso, né? Deus observa o coração da pessoa e quem melhor pode ajudá-lo, né, no reino. Alguém colocou aqui no chat que ele era o bispo presidente. Sim, ele foi por muitos anos. As pessoas gostam muito dele, ele é muito divertido. Ele gosta muito dos jovens e os bispos gostavam muito dele, sempre gostaram muito dele como administrando. Então, ele não era do Quórum de 70, né? Ele era do Quórum de 70, mas ele não era, ele estava como bispo, né? Então, tipo, e ele foi chamado, e a gente ia pensar, é do Quórum, quem estava servindo já no Quórum de 70, e ele foi chamado como. Não era o nome que as apostas, vamos dizer assim, diriam, né? Ele não era uma pessoa super conhecida, né? Porque Deus também não pega as pessoas, não chama seus apóstolos por fama, né? Ele chama pelo coração, como chama a gente também para os nossos cargos. Então, eu não sei se você tem mais alguma pergunta sobre como é chamado os apóstolos, sobre alguma dúvida. Quem será o próximo? Boa pergunta, Luigi. Quem será o próximo? Eu gostaria de saber, mas isso só o profeta sabe. Eu tenho os meus favoritos, eu vou dizer que eu tenho os meus favoritos. Mas a gente não sabe, né? Só Deus sabe quem vai ser o próximo apóstolo. Eu espero, eu confio em Deus, né? E sei que Ele põe homens nessa terra para nos ajudar, e sou muito, muito grata por isso, sou muito grata por Ele não nos abandonar, né? E sempre nos cuidar, colocando pessoas, homens fortes, né? E homens tementes a Deus a nos ajudar. Alguém tem mais alguma pergunta? Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Na minha ala Mongaguá, ela tá já sem bispo desde, acho que abril. Nossa. É, e hoje foi até diferente, né? Eu cheguei 9h12 na igreja e não tinha começado ainda, porque tinha bispo, não tinha conselheiros, e o presidente do quórum que estava dando abertura, e logo depois chegou o conselheiro. E, e aí o presidente, o conselheiro, ele comentou comigo, com meu neto, que agora, começo de janeiro, a primeira presidência, né, volta às atividades, e aí, praticamente até dia 15 de janeiro, eles têm um nome para falar quem vai ser o bispo. E tem isso, eles têm um recesso aí nas festas aí, Natal, Ano Novo, tiveram recesso, voltam agora em começo de janeiro. A primeira presidência, não, quem administra, esqueci a palavra, que administra a área, eles não tiram férias, né? Se eles precisarem de urgência, sim. Às vezes o que demora, a gente tem que lembrar que para ser chamado para bispo, né, tem que ser um portador do sacerdócio, e ele tem que ter recomendação para o templo, e ele tem que ser um dizimista, e tem que também a esposa, antes do bispo ser chamado, a esposa é chamada e ela tem que apoiar. Se ela não apoia, tanto como bispo como presidente da estaca, como também do 70, a esposa tem que apoiar. Não sei se vocês lembram a história do Cazué. Ele falou que ele estava no prédio, né? Quando ele foi chamado, ele estava no prédio da igreja, porque ele era vice-presidente, e ele foi chamado, assim, achou que era só uma conversa, né? Alguma coisa da igreja, alguma, né, administrativa que tinha que resolver. E ele foi chamado pelo presidente Oaks. E ele aceitou automaticamente.
E a esposa dele também estava no prédio, né, da igreja, só que estava em outro andar. E ele falou, e perguntaram para ele, mas você não vai perguntar para sua esposa, né? Vocês não vão perguntar para sua esposa? E ele falou, quando nós nos casamos no templo, a gente teve essa promessa entre nós dois, né? Que nós íamos aceitar qualquer chamado que fosse da igreja. Então, ele não precisava perguntar, porque ele sabia que a resposta dela ia ser sim, né? Claro que depois eles conversaram, né, e tudo, mas ele sabia da resposta dela. Então, eu não sei o que está acontecendo na ala, na sua ala, né? Mas o homem ele tem que ter esses requisitos. Ele tem que ser um portador de sacerdócio, ele tem que ser um dizimista, tem que ter a recomendação para o templo e ele tem que estar de bem, né? A família dele tem que apoiar ele, a esposa dele precisa apoiar ele. Às vezes a gente não sabe o que acontece, né? A gente não sabe o que acontece na nossa ala, a gente não sabe quem são, como tá as famílias. A gente sabe que, né, tempos de crise é difícil seguir alguns mandamentos, né? Então, talvez por isso, eu imagino que seja por isso a demora, por achar uma pessoa, né, por Deus revelar e essa pessoa está cumprindo essas designações, né? Tem que ter tem que cumprir essas coisas para que ela possa ser chamada para bispo. Então, eu imagino, isso é uma opinião minha que deve ser, talvez seja por isso que ainda não foi chamado. Ou às vezes tu chama e a pessoa não aceita, né? Também tem. Então, se a pessoa não aceita a área, vai ter que chamar outro, porque a pessoa não aceitou, né? Então não tem escolha. Obrigada. Aí gostaria de que você fizesse suas considerações finais. Agradecemos a participação de todos, tá bom? E depois a Dória oferece a oração pra gente, por favor. Então, eu sou muito obrigada por você estar aqui me ouvindo. Vi que tem 94 pessoas. Nossa, fico até com medo, né? Tipo, de falar, de ter as respostas para todos, né? Às vezes a gente não tem tantas respostas. Desculpa o Danilo, que eu não tinha resposta para ele, mas eu vou procurar a resposta de por que que tinha antes 3, né, conselheiros e não 2. E vou dar a resposta para vocês, mas muito obrigada por estarem aqui, o nome do meu do projeto que eu tenho com meus amigos é Pelo Estudo e pela Fé, e a gente tenta buscar mais conhecimento sempre sobre o Evangelho. Então, cada vez que a gente sabe mais, que a gente se aprofunda mais, que a gente entende mais como Deus organiza a sua igreja, o que Ele quer de nós, maior o nosso testemunho, mais o nosso testemunho se fortalece. E é mais difícil da gente conseguir se afastar, é mais difícil da gente ser enganada pelo inimigo. Então, eu fico feliz que existe, né, o Bonde da Madrugada, que traz conhecimento para as pessoas, né, que fazem que a gente estude mais ainda. E feliz por vocês, 95 pessoas estarem aqui tentando buscar mais, né, querendo conhecer mais, querendo buscar mais a Deus. Então, que esse está na primeira aula, né, primeira semana desse ano de 2026, mas que a gente coloque uma meta na nossa vida, né, que a gente tente buscar por esse ano entender mais as coisas da igreja, tente não ser enganado tanto pelo inimigo, tente conhecer mais as coisas, né? A igreja tem plataformas, a gente tem o Bonde da Madrugada, tem outros perfis, né? Eu sei que já teve outros, vamos dizer, influencers, né? Tipo como o Lucas Guerreiro, que vieram aqui e que ensinam sobre a igreja, né? Na internet. Então, que a gente, além de buscar esse conhecimento, que a gente compartilhe, né? Que a gente saia compartilhe nosso conhecimento, que a gente não seja egoísta, né? Que a gente não guarde o conhecimento só para a gente, que a gente espalhe conhecimento, leve as informações para as pessoas, para que as pessoas não sejam enganadas por pessoas que falam mal do que a gente acredita ou que distorcem o que a gente acredita. O nosso papel como discípulos de Jesus Cristo, quando a gente se batizou, a gente disse, se comprometeu que a gente ia levar o nome dele em tudo na nossa vida. E para deixar a última história, eu não sei se vocês viram, mas o presente no enterro do presidente Holland, o filho dele, um dos filhos dele falou que o presidente Holland agora, a última estadia dele, né, no hospital,
Ele acordou, ele estava muito mal, né? A gente sabe que ele não tinha mais os rins, né? Os rins dele faleceram. E ele estava muito mal e ele acordou meio que zonzo e estava com muita sede. Então o filho dele chamou a enfermeira para, né? Porque ele tava com a boca estava muito seca. Quando a enfermeira entrou, o presidente Holland começou a conversar com ela. E aí o filho do presidente Holland disse que a conversa estava indo por um lado muito íntimo e que ele preferiu sair da sala, né, do quarto, porque achou que era uma coisa mais íntima. E o filho dele ficou do lado de fora, da sala, do quarto dele, né? E passou um tempo, a enfermeira saiu chorando de lá. E ele ficou assustado, né? O que está acontecendo, né? Morreu, né? Passa muita coisa, né? E ele falou: posso te ajudar? O que aconteceu? E ela falou: depois da experiência que eu tive aqui, eu preciso voltar para a igreja. É impossível eu negar. Eu preciso voltar para a igreja. Então, que o exemplo do presidente Holland, que mesmo no seu leito de morte, né, no seu leito da passagem, seja seguido pela gente, né? Que a gente sempre possa compartilhar o evangelho, que a gente sempre possa buscar mais conhecimento e que a gente nunca se afaste de Deus, que a gente nunca perca o nosso testemunho. Eu sei que é difícil, a gente tem muitas atribulações na vida, a gente tem muitas coisas, né? Nossa vida é corrida, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa guardar um tempinho do nosso dia para ler as escrituras ou para ver um vídeo que vai nos fortalecer, para a gente ver um discurso do profeta, pode ver, né, o influenciador da igreja, mas que vai nos trazer o espírito de volta quando a gente estiver nos momentos mais difíceis. Porque Deus usa essas pessoas e Deus usa, né, todos nós para consolar uns aos outros. Então, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês a trazer mais conhecimento. Agradeço, Su, a Silvana, pela oportunidade de conversar com todos vocês. Obrigada. Dória, você pode oferecer oração para a gente, por favor? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este momento que estivemos com a irmã Sara e pelo conhecimento que ela pôde trazer para nós e nos ajudar a buscar compreender e entender a vida de todos os homens que dirigem essa igreja aqui na Terra. Queremos te agradecer por nos dar sempre a oportunidade de buscarmos conhecimento e fortalecer a nossa fé, o nosso testemunho e nos ajudar a permanecermos nos seus santos caminhos. Agradecer por nos proporcionar as bênçãos do Evangelho em nossas vidas. E pedimos, Pai, que seu Espírito possa sempre nos conduzir a buscar todo o conhecimento, toda a sabedoria que possa nos fortalecer a nossa fé, o nosso testemunho e o nosso amor pelo Salvador Jesus Cristo. Queremos te pedir que possa abençoar a irmã Sara para que ela possa ter sempre essa disposição e o desejo de compartilhar seu conhecimento com as outras pessoas. Possa nos dar uma boa semana e que possamos sempre desfrutar da companhia do seu Santo Espírito. E essas bênçãos que nós rogamos a ti, te agradecemos e o fazemos em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada.